Boa tarde, galera que tá chegando aí. Hoje, Daisy Lu Guido tá nos Estados Unidos, vai contar pra gente um pouquinho da experiência. A CUFA Pernambuco, gente, quem não conhece a CUFA ainda, é uma ONG a nível mundial. Vão lá, dão uma olhada, tem várias páginas das várias unidades espalhadas pelo Brasil todo, né? Inclusive eu faço parte, já fiz parte mais de 10 anos da CUFA Paraná. Quem não conhece ainda, vão lá, sigam as páginas, está tendo um projeto maravilhoso agora em época de tempos terríveis de Covid, eles estão fazendo um trabalho com mães da favela. Então vão lá que vocês vão poder contribuir, seja contribuir com a atividade, seja contribuindo com uma grana quem puder ajudar. Toda ajuda é bem-vinda e as mães das favelas precisam dessa ajuda neste momento. Então quem não conhece ainda, vão lá e dá uma olhadinha. Fica, ó, se liguem nessa dica. Dona Keila, Márcio e Filhote fizeram uma live hoje, deixando a gente que mora fora do Brasil com lombriga. Fizeram uma live hoje sobre pastel de pinhão. Vocês já comeram isso, gente? Pastel de pinhão. Vão lá na página dela, ó, Turistando pelo Paraná. Ela vai editar e vai jogar depois no canal. Vão lá, se inscrevam no canal também. Tem muito material e conteúdo legal. Principalmente para quem é da região do Paraná e precisa saber. E vão lá e vejam como que é essa receitinha, porque ela fez isso para causar, porque aqui, né, eu nunca achei pinhão por aqui em Londres. Oi, Oi, Fê. tudo E bom? aí, tudo bem? Tudo jóia e você? Como é que você tá? Eu tô ótima, sabadão, com sol aqui nas terras inglesas, eu não sei aí. Aqui tá verão também, tá muito bom. Muito bom, Tá começando bom, a né? esquentar bastante e a gente fica bem animada, né, pra poder sair depois da quarentena, né? Pra gente poder ir pra parque, pra praia, muito bom. Olha, vou falar a verdade, praia aqui até tem perto, mas assim, perto entre aspas, né? Você pega um trenzinho ali e dá uns 40 minutos por aí. Só que agora, em época de quarentena aqui, o pessoal ainda tá se cuidando demais e eu tô meio assim, neurótica, tô evitando, só para trabalhar mesmo, para evitar essa questão do Covid. Mas Então, a gente o também tá verão com um tá aqui, pouquinho ó. de medo. Tá com um pouquinho de medo, mas a gente tá abusando. Assim, entre aspas, né? A gente tá indo pra parque, com máscara, com tudo, mas a gente tá tentando sair um pouquinho. Não, mas não, tudo bem, a gente tem que se cuidar, né? E ó, a Keila tá lá no Paraná falando que tá um solzinho delícia por lá também. Isso porque Paraná agora era para estar começando o inverno já, né? Mesmo? Aonde que, quem que é que está lá no A Paraná? Keila, do Turistando pelo Paraná, ela tem uma página Ai, que maravilhosa no YouTube. delícia! Você é do Nossa, Paraná? Keila, que bom. Eu sou do Paraná, eu sou do interior do Paraná, sou de Umuarama. Ah, você é de Umarama, Sou de Umuarama. paranaense. Aí, Daisy, ótima, né? deixa eu só dar um oi aqui para a Ariadna, gente. A Ariadna participou com a gente, ela até me elogiou, falou que eu tô linda, maravilhosa. Ai, que linda. A Ariadna tá na França e ela participou na última live com a gente do Brasileiros pelo Mundo. Contou como que ela foi indo pelo Alternance, ou Alternance, ai, aquela pessoa que vai falar o inglês meia boca. Vão lá e dá uma olhada, tá no canal essa live, quem não assistiu, ok? Eu agora vou deixar você se apresentar, porque eu já falei demais. Fale aí quem é você, de onde você veio do Brasil, onde você tá agora. Um beijo pra Lu que entrou aí. E agora é sua vez, enquanto eu vou tentando fixar esse comentário maravilhoso. Tá bom, olha só, meu nome é Daisy, Daisy Lu, na verdade, um nome totalmente diferente. Sou unique, né? Uma pessoa única. Eu chamo Daisy Lu Guido, eu moro nos Estados Unidos há 20 anos. Eu saí daí com a minha filha de 8 meses e a gente veio pelo México. Ah, entendi. A Então gente já faz vai, bastante tempo que você tá aí? Eu faz. confundi as ideias. Desculpa aí, gente, que eu falei no começo que ela tava há pouco tempo. Eu confundi com outra pessoa que eu vou entrevistar, é aquela que não fala besteira. Então, eu moro aqui há 20 anos e a gente veio, minha filha tinha 8 meses, a gente veio pelo México e Uhum, a gente tá aqui. Eu vim porque meu esposo na época, né, ele tinha vindo para cá, decidiu vir para cá, então eu vim para ficar perto da família, né, para unir a família. E daí a gente resolveu ficar aqui. Daí eu me apaixonei pelos Estados Unidos e uhum. virou minha mãe adotiva, né? Assim, eu amo esse país demais, assim, por E causa do você convívio. chegou a voltar pro Brasil alguma vez ou não? Então, eu me legalizei há 3 anos atrás,
né? E aí eu fui pro Brasil Uhum. e fiquei 2 semanas no Brasil, mas eu já voltei 2 vezes. Eu vim Ah, a legal. primeira, fui a primeira vez e fiquei 10 dias, eu acho 15 dias. E Uhum. depois, na segunda vez, eu fui para São Paulo, porque minha história é muito louca. Eu sou filha adotiva e eu conheci minhas irmãs morando aqui nos Estados Unidos. Ah, E daí não eu acredito. localizei elas aqui, estando aqui, né? Depois que eu estava aqui. E a gente só mantinha comunicação pela internet. Na época era muito mais limitado, né? Sim, A internet, então a gente só falava por. Eu nem lembro qual era o aplicativo que a gente usava na época, mas a gente começou a se falar através dos aplicativos. Até que eu tenho uma irmã que mora na Holanda, e daí uhum. ela veio pra cá pra gente se conhecer pessoalmente, ficou umas 2 semanas aqui comigo, uma semana aqui comigo. E depois, quando eu peguei os papéis, eu falei, nossa, eu tenho que conhecer a minha história, né? Eu tenho que ir lá descobrir toda Sim. a origem. E aí eu fui, na segunda vez que eu fui ao Brasil, eu fui para conhecer minhas irmãs de sangue, né? Gené. Ah, Aí eu fui conhecer elas, né? mas assim, você começou a pesquisa aí quando já estava aí, e elas estavam aí também? Não, não, elas estão no Brasil. Elas Ah, moram no tá. Brasil, no interior de São Paulo. Porque, na verdade, eu nasci no interior de São Paulo, fui adotada Aham, em São Paulo e fui sim. para o Paraná. Quando eu Aham. tinha uns 8 anos, eu fui para o Paraná. Na verdade, assim, eu vou começar a minha história, então, para vocês entenderem como que funciona. Isso. Começa do começo pra Vou gente começar aí, ó. lá do começo. E quem tá Eu, chegando aí, ó, Daisy Lu, que tá nos Estados Unidos contando pra gente. a minha mãe, né, biológica, ela morreu quando eu tinha 3 anos de idade. Hum. Então, eu fui para casa, para assim, ficar na casa de parente, né? Nesse período que ela morreu. Minha irmã mais velha, ela ficou conosco, nós somos em 7 irmãs. Ela ficou conosco até onde ela podia, mas ela só tinha 15 anos na época. Então, o que ela fez? Ela tentou ficar um tempo, mas ela não conseguiu ficar muito tempo. E daí ela pegou e falou: vou levar você para o seu pai, né? Porque praticamente cada uma de um pai, assim, ou duas de um pai, ou whatever. E daí o que ela decidiu? Vou deixar com seu pai. Só que meu pai, ele tava num novo relacionamento, e você sabe, né? Uma criança vindo de outra história, sem bagagem e tal. E aí essa minha madrasta me deixou na casa de alguém, que me deixou na casa de alguém, que me deixou na casa de alguém, e eu fiquei 2 anos de casa em casa até que ninguém sabia de onde eu tinha vindo. Hum. Quando foi depois no final de 2 anos, né, que daí eu estava completando 5 anos, uma amiga da minha mãe, adotiva, falou, trabalha na FEBEM, antiga FEBEM, e ela pegou e falou assim, e não vamos pegar se você quer pegar uma menina sem ser por papéis, né, tipo, entrar na fila de adoção e tal, até porque ela não podia, porque ela é divorciada e blá blá blá, vem aqui que tem uma menina que tá com. Não tem ninguém aqui no office, né? No escritório. Você vem aqui, pega essa criança e aí você adota ela. Aí minha mãe falou: então tá bom, tô indo aí buscar essa criança. E aí ela foi, me pegou. Eu tinha, na época, né, 5 anos. Ela tinha uma Então, filha de 3 meses, 6 meses. nossa. E dela me adotou. Ah, Mas aí a gente foi para o Paraná, daí fiquei morando uns 2 anos em São Paulo, daí a gente foi para o Paraná, que ela se divorciou e a gente foi para o Paraná. Aí eu vivi toda a minha, né, infância e adolescência toda no Paraná. Aí eu, com 15, 16 anos, eu conheci o pai da minha filha, e daí a gente começou a namorar e tal. E o irmão dele já tinha vindo, começou a namorar uma moça, a Ângela, uma amiga uhum. bem legal que eu tenho, que o pai dela já vinha muito para os Estados Unidos. Então, como o namorado dela veio, né, que é meu cunhado, ele falou: a sua esposa tá grávida, né, minha cunhada tá grávida, vai ficar mais difícil as coisas para vocês, por que você não vem para os Estados Unidos? E aí eu tava assim, há dias para ganhar minha filha, né? E ele falou: não, então eu acho que eu vou. Ele arrumou um trabalho aqui e Uhum. falou: eu tenho que ir, e infelizmente não vai dar para esperar neném nascer. Aí o que ele fez? Um dia que ele chegou nos Estados Unidos, eu tava saindo da maternidade já com ela, avisando que ele tava saindo com a neném. Aí ele chegou aqui, aí eu falei assim: olha, eu não vou ficar longe da minha família, né? Deixar ela crescer sem pai, sem necessidade. Até porque eu acho que aqui nos Estados Unidos, quando você sai do país, você planeja voltar em tanto tempo, mas não dá para você voltar no tempo que você planeja, porque toda uma história que acontece, realidade que a gente imagina que é diferente, né?
Você pensa Sim, assim, oh my God, em 2 anos eu fiz o dinheiro que eu preciso, né? E não é, porque o gasto é muito maior também, né? E a gente não tem essa base quando a gente está em outro país, né? No Brasil, especificamente. A gente pensa em dólar, a gente já multiplica tudo, né? Então, bem isso. eu falei assim, não é, vamos ver. Aí começou a pesquisar e achar uma maneira de ir pelo México. Ele já Entendi. estava, porque como eu era adotiva e tudo, não tinha documentação da minha mãe. Então não podia Sim. fazer os papéis, vistas, essas coisas, era muito mais complicado, né? Então eu peguei, então eu vou. Peguei uma maletinha e ó, peguei a menininha, coloquei leite em pó, coloquei fraldinha, um monte de roupinha nela e fui. Levei 15 dias para chegar aqui no meu destino, né, em Newark, na época. E daí eu vim e fiquei com ela, assim. Mas assim, foi uma trajetória tranquila, entre aspas. Na época tinha um caminho que você fazia que era mais tranquilo. Não tinha, os coiotes também eram mais tranquilos, mas na entrada você tinha que falar que você estava entrando como turista, que era tipo como se fosse, sabe quando a gente passa no toll, que você tem Sim. que dar o seu ID, né, a sua identificação. Então eu dava essa identificação e entrava. Você tem um período para ficar, tipo 24 horas ou 48 horas, uma coisa assim, na época, né? Uhum. Então eu peguei e entrei com a Beatriz, e aí depois disso a gente começou a construir a nossa vida aqui. E depois, quando a Beatriz completou 5 ou 6 anos, eu acabei me separando do meu primeiro esposo. E a Sim. gente começou a crescer para mundos à parte, né? Então a gente pegou e falou: então é melhor a gente se tornar mais amigos do que no relacionamento. E a gente se distanciou nesse aspecto. E aí eu resolvi ficar com a Beatriz aqui. Falei: não vou voltar, porque na minha mente eu ficava Aham. pensando assim: uma criança que tem um diploma dos Estados Unidos, né, da América, ela tem uma entrada em qualquer país do mundo, né? Então eu Sim. pensei, qualquer país, se ela quiser entrar com o diploma dela, ela vai trabalhar. Porque eu conheço tanta gente aqui, né, que tem diploma e está trabalhando na limpeza, na construção e tudo. Eu fiquei pensando, eu já estou aqui mesmo, então eu vou me esforçar para continuar. E daí eu continuei, só eu e minha filha mesmo. Eu trabalho com limpeza há 20 anos. Aham. Hoje a direção da minha limpeza é um pouco mais alternativa, né? Eu trabalho com a personal assistant, que você pode dar assistência para o cliente também, tipo, com tudo que ele quer dentro da casa, para que ele não tenha que administrar nada. Então, eu Aham. trabalho com a limpeza mesmo, tendo as pessoas que trabalham para mim. Eu também adoro trabalhar com limpeza, porque é uma coisa que eu faço há anos e eu também tenho toque e a cabeça Entendi. livre a meu favor. E eu Virou uma trabalho, ótima empresária. não é? E daí eu também comecei, como eu gosto muito, né? Na época eu fazia faculdade de psicopedagogia e eu gostava muito de escrever, eu sempre gostei demais. Eu acabei sendo chamada para trabalhar para um jornal local aqui, que abrange uns 5 estados aqui, 5, 6 estados. E aí Uhum. eu tenho uma coluna que é de tipo ajuda, né? Você escreve, faz um comentário, e aí eu pego e respondo com mensagens positivas, né? Escrevendo, Legal. você manda um e-mail para mim falando a sua história, o que você quer, o que está acontecendo, como está acontecendo, e eu te respondo com mensagens positivas para você poder ficar animado e Que continuar a luta, né? Porque interessante. a distância é muito complicada, né? Muita gente sofre de depressão, as crianças sofrem muito. E como eu trabalhei com crianças no Brasil, eu acabei ficando muito assim apegada à parte emotiva das crianças aqui. Então você acaba se envolvendo mais com a comunidade, né? Sim, sim. Entendi. Então você é Daisy Lu Guido, veio do Paraná, está aí há 20 anos, começou na limpeza, hoje já está na parte de limpeza, mas já ligada à administração, também coordenando algumas coisas. E ainda por cima tem uma coluna ainda para dar conselhos, ainda é conselheira, gente. Conselheira, né? Porque é assim, a gente vê que o brasileiro fora, ele sofre muita depressão. E às Uhum. vezes se enclausura, né, nessa situação. E eu acho que tudo realmente é difícil, a gente passa por momentos assim, de financeiro, de adaptação, da língua, né? Então é tudo muito complicado. Eu nunca fui para escola aqui. O inglês que eu falo é inglês de rua, né? A minha filha, ela fala inglês fluente, né? É a língua nativa dela, embora ela não tenha nascido aqui.
Uhum. Então eu fico vendo assim, por que não ajudar a comunidade, né, os brasileiros a entenderem que, tipo assim, você pode passar por isso, mas não tanto com uma carga tão pesada, né? Você Sim, vê o lado positivo, você aprender uma nova língua, você aprender a cultura. Eu também sou apaixonada pelos Estados Unidos, assim, eu vou ser bem sincera, assim, às vezes eu vejo a pessoa reclamando, gritando, brigando, eu falo, gente, é legal, as regras são bem rígidas, mas assim, funcionam, né? sim. Claro que você, por não ter papel, você fica limitado. Por exemplo, eu não pude ir para a escola, eu não pude fazer muita coisa, eu podia continuar, né, o que eu deixei para trás, trabalhar com crianças aqui. Apesar de eu não trabalhar hoje em dia diretamente, porque eu acho que é muito complicado aqui, o sistema é muito mais rígido, né, com crianças. Mas eu acho que vale a pena você olhar o lado positivo do que os Estados Unidos, do que morar fora te oferece, né? Sim. É aquela Investir. história que a gente tem falado aqui nas várias lives, já que o pessoal passou, todo mundo tem esse problema, né? Uma coisa ou outra dificuldade por estar distante de quem gosta, principalmente familiares, né? Pelo menos os mais próximos. O É, pessoal geralmente se lamenta disso ser uma das dificuldades de se morar distante. Mas isso que você falou é legal que você auxilia, porque realmente não é todo mundo que lida, e até como você me falou já em off, né? Só esclarecendo aqui, porque às vezes alguém vai falar, ah, mas como que você faz isso? Você falou, você vai até certo limite, daí se você vê que é algo mais profundo, você encaminha daí para o psicólogo, né? Você faz essa é a um... parte boa daqui agora, porque quando você está estudando, você fez psicologia lá, você pode converter o seu curso aqui, né? Você, Entendi. você faz mais 2 anos e você pode trabalhar na área aqui. Então está crescendo a comunidade, na comunidade, psicólogos brasileiros. E eu tenho, né, algumas amigas que são psicólogas e elas ajudam demais, sabe? Quando eu começo, a pessoa começa a conversar e fala, por exemplo, eu tô deprimida, eu tenho vontade de me suicidar. Aí eu já vou para o lado do tipo assim, então você precisa de alguma profissional para te orientar, para você começar a trabalhar isso em você. Quando a criança tá tipo, ah, eu tô usando drogas, né? Porque isso me deixa mais feliz, ou me deixa mais, ah, então vamos procurar uma psicóloga que ela vai te orientar, né, para você não estar indo para esse caminho, porque o acesso é fácil, mas o caminho é difícil, né, para você sair. Depois, né? Sim, sim, claro. E a Mas é gente legal tem isso. É legal que você passa de conselheira, mas você sabe da responsabilidade que tem, né? Quando envolve pessoas, né? é muito. E eu sou muito. Ah, eu sou católica, né? Então a minha comunidade Aham. católica aqui é muito grande. E a nossa igreja em si é como um formigueiro, assim, a gente se ajuda muito, né? Então eu falo não só por ser católica, mas a igreja em si, ela ajuda muito a gente a passar por esse processo de morar fora, né? De você ter Sim, fé, de você acreditar que tudo é possível, que você tem condições de fazer aquilo ali ser uma coisa que não seja um árduo para você, né? Um fardo, né? Uma coisa tão pesada. Então eu gosto muito de estar nessa comunidade e de estar. Quando a minha filha saiu do middle school, que ela foi pro high school, aí a gente já começou a mudar de cidade, eu morava numa comunidade que é Newark, né, que vem bastante brasileiro e português, e daí a sim. gente acabou indo para uma outra cidade que tem também, mas é menor. E daí te força a ir mais para dentro da cultura americana também, né? A escola, os vizinhos, né? Com quem você conversa. Eu converso pra caramba, né? Então imagina, eu já tô conversando com todos os vizinhos. Mas assim, falando em conversar, você quando chegou a isso há uns anos atrás, fora essa questão de tecnologia, né, que não era tão aprofundada, eu acho que tinha mais dificuldades ainda com linguagem, você chegou aí e não falava inglês, né? Pelo que Não, você já tem. não Tá. falava. E até aproveitando o gancho aí da pergunta que a Ariadna fez, como foi a parte de aprender o idioma? Falando nessa questão, a gente sabe que quem gosta muito de falar, e isso também é uma dificuldade minha, a gente gosta muito de falar, se depara com uma coisa que, meu, é o caminho para você se comunicar e você não consegue, porque você não sabe a língua. Como que foi isso para você? Quanto tempo levou esse Então, processo? O que que assim, você fez? engraçado, né? Quando você chega, quando eu cheguei, então eu não tinha muito, eu caí de paraquedas, né? Porque, tipo assim, eu vou pra lá, mas eu tô pensando só focada na família, eu não tô pensando no contexto geral, né? Sim, Então, no primeiro momento, a gente passa por muitas situações constrangedoras, né? E engraçadas também. Eu falo assim, tudo é lição. Eu sim. lembro que a primeira vez que eu fui numa entrevista de trabalho,
Primeiro, assim, o que aconteceu no inglês, assim, nós combinamos, eu e meu marido, na época, de falar assim, você faz inglês, porque o homem ganha mais, né? Obviamente, acaba ganhando mais, Uhum. infelizmente. Mas, então, o que acontece? Você investe no inglês, quando você terminar, eu vou começar o inglês. E ele fez 1 ano e meio. Quando ele terminou, ele começou a ter muito mais horas de trabalho, e ganhar mais, e trabalhar mais. Então, não tinha como eu fazer o curso, porque daí quem ia ficar com a menina? Né? Eu teria que pagar o curso e a babá para cuidar dela. Então, tipo assim, financeiramente ficou meio inviável para mim. E aí a criança, ela acaba falando na escola, né? Ela tá assistindo um desenho, ela tá fazendo uma tarefa, ela tá fazendo, você acaba indo junto com ela. Só que na minha cabeça era assim, eu conheci uma americana na época que falava português e ela falou para mim assim, Deise, o negócio é que quando a criança fala português em casa, ela é bilíngue. Quando Sim, você tira esse inglês dela, você fala assim, não, o português dela, você está tirando uma coisa que é ouro para ela na faculdade, né? com certeza. Minha filha trabalha, ela é assistente de dentista, né? Então, todo mundo fica surpreso. Nossa, você fala 3 línguas. Então, eu me preocupei nisso, não quero tirar. Então, em casa era obrigatório falar português com ela. Entendi. O que me limitava, porque eu ia aprender com ela, mas eu tinha que ensinar minha língua para ela, então acabou atrapalhando. Então eu não tive condições de ir para aulas de inglês, fazer curso nem nada, porque eu Sim, foquei no inglês, no português dela, né? entendi. E o financeiro também não ajudava, né? Você fazer essa opção. Então, assim, para mim foi difícil por causa disso, na parte de você se bloquear, mas em prol dela, no caso, de crescer no inglês, nas outras coisas, para poder deixar a chance dela saber o inglês. Hoje ela fala e escreve muito melhor do que muita criança aqui, entendeu? Ela foi para o Brasil, ela não teve dificuldade de se comunicar. Então, eu Entendi. foquei nela. Mas, assim, para mim, aí, o que aconteceu? Quando eu fui, na minha primeira entrevista, foi muito engraçado, que eu fui trabalhar com limpeza, e a moça virou para mim e falou assim, eu lembro que eu fui com o meu marido na época, e ele falou assim, olha, na hora que a gente chegar lá, você não fala nada, por favor, porque eu sou toda metida a querer falar um pouquinho, né? Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou ficar quieta, não vou falar nada. E aí ele falou, ok, então vou fazer a entrevista. E a mulher era uma mulher que tinha umas 6 filhas, morava sozinha. E eu cheguei e fiquei, tudo que ela falava, eu, oh my God, really? E aí ela, yeah, não sei o que, minha filha, não sei o que, 6 filhas, não sei o que. E eu, oh, that's nice. Aí teve um momento que ela virou e falou assim pro meu marido, não, pra mim, ela falou assim, eu sou sozinha, só eu com minhas 6 filhos e minha vida é muito difícil. Eu, good for you. E na hora que eu falei isso, meu marido olhou pra mim e falou assim, fica quieta, criatura. Ai, eu te entendo, viu? Olha, quantas vezes a gente aqui para dar sequência, né, Daisy, que eu acho que é um processo de aprendizagem mesmo, né? Quando a gente está nesse processo de aprendizagem de qualquer língua, mas já está no lugar que já exige que você fale mesmo, vai ter essas situações. E se você ficar toda hora com bloqueio, meu, não tô entendendo nada, e ficar perguntando, olha, ou afirmando, eu não falo inglês, ou eu não falo francês, independente da língua que seja, É, parece que você cria um bloqueio com você mesmo. Então, muitas vezes eu também faço assim, não, tô com aquela cara de. mas, Karen, eu vou Aham, falar uma coisa pra você que a minha patroa falou pra mim, e eu nunca esqueci, é uma japonesa que eu trabalho com ela há 20 anos, e ela falou assim, primeiro você fala que você tem um inglês que é rush, né, que é rusty, aham. ele é enferrujado, mas que você tá tentando ser melhor. Automaticamente a gente vai se sentir solidário com você, porque você tá tentando ser melhor. A gente não fala 2 línguas, né? Sim, E tenta, solta. O que você souber falar, você fala. Eles exato. vão entender o que você vai falar. Então, essa é a parte que eu achei mais legal no meu aprendizado com ela, de você usar o pouco que você sabe. O hi, how are you? Mas Uhum. fala, né? Ai, mas eu falo travado, eu tenho vergonha. Se você deixar a vergonha passar na frente, você não vai se superar, né? Então, você tem que Exatamente. tentar. Não importa. Avisa ele que você vai tá enferrujado, mas que você tá tentando. Exatamente. Eu desde o começo eu fico assim, olha, eu não sei falar muito, mas eu tô tentando. Então, às vezes, eu vou fazer uma cara de tipo, ai, não tô entendendo nada, mas tipo, eu sigo ali, né? Uhum, uhum. Daí tem hora que saem umas pérolas como essa que você contou, tá? Aí Ô, sai. Deise, deixa eu só te pedir, não querendo te cortar, você tá com fone? Tô. Tá aqui, vou pegar.
testa colocar ele pra mim, porque eu não sei se pro pessoal tá acontecendo isso. Pra mim tá dando meio que tipo uma microfonia. Só pra eu testar, eu coloquei o meu aqui. O Instagram, ele é uma beleza, gente. É uma ferramenta gratuita, eu sei disso. Obrigada, Instagram. Mas ele dá uns probleminhas assim, de parece microfonia, eu fico te ouvindo de volta. Enquanto você coloca aí, eu vou Agora ficou até ler melhor? o comentário. Falei de novo. Ficou melhor? Agora, Sim, pra gente bem conversar? melhor, mais limpo. Tava um Ah, então tá chiado bom. aí, eu coloquei o fone e eu consegui ouvir mais ainda, principalmente na hora que você começa a falar. Deixa eu Então só, tá antes bom. de complementar, deixa eu só ler o comentário da Keila aqui. A Keila é da Turistão no Paraná, que eu falei lá no começo do vídeo, quem não segue a Aham. página lá, ela já morou no Japão. E ela estava contando que na época que ela foi, que faz um tempo razoável, não tinha toda essa questão de tecnologia e redes sociais como tem hoje. E ela falou, ó, Aham. quando eu morei fora, sentia muita saudade da família no Brasil. Na época, não tinha toda essa facilidade com comunicação pela internet. Dava pelo menos para conversar por um chat sem vídeo. Já era muito Aham. melhor do que só mandar carta, né? É. E assim, o grupo que ajudou muito eles foi justamente o grupo de cristãos que eles conheceram. Nos reunimos lá toda semana, viraram uma família por lá. E como é legal que quando, né, já que já existem as instituições, que elas realmente sejam um apoio, né? E a gente vê que a maioria Isso é das verdade. igrejas, seja as denominações que sejam, geralmente tem esse negócio de comunidade, de aderir e incluir, inclusive, dentro da sociedade. Isso é verdade. Ó, a tua filha mandou aqui, obrigada por isso, mãe. Isso que é uma Ai, filha que bonitinha. grata, né? Vamos dar uma estrelinha para ela. E o André falou assim: é sempre mais difícil para as mulheres, aquela questão que você estava falando, né? É, que a gente fica limitado porque a gente está investindo também no psicológico da criança, né? Então a gente tem que ter esse pensamento. É lógico que existem várias situações diferentes, mas eu vejo, por exemplo, a Beatriz, ela sempre teve um grupo de amigas muito grande. Uhum. E de filho de brasileiro também. E aí você vê que, tipo assim, os pais, às vezes, eu não estou julgando nem nada, mas estou colocando assim, que tiveram a condição, a opção de investir mais na profissão, as crianças ficaram perdidas no português, elas ficaram perdidas na cultura original, você tá entendendo? Claro, Sim. algumas crianças nasceram aqui, então elas nem vão, não são. Mas os pais são, os avós são. E daí quando vai para o Brasil é aquela luta, né? Não consegue falar, não consegue se comunicar, a criança se sente excluída e acaba sendo ruim para a criança também. Então o meu foco foi ela 100%. Então talvez isso... Hoje eu não voltaria, se eu voltasse atrás e falasse, você faria diferente? Não, não faria diferente, Uhum. mas eu talvez, assim, toda hora tem uma coisa que você fala assim, olha, como que a gente, como mulher, pode mudar isso, né? De Sim. você também crescer junto com o marido no aspecto do inglês, no crescimento familiar, no crescimento profissional, que alguém tem que dar um passo para trás para que isso aconteça, né? Sim, sim. E é Mas é bem muito isso que você importante falou, preservar né? a nossa língua. Preservar a língua, preservar essa questão da cultura mesmo que você falou, né? De saber qual é a sua origem. Por mais que nem você falou, sua filha foi muito cedo para ir, né? 8 Tipo, meses. nem sabe direito o que é Brasil, e você teve muito É. tempo para voltar para o Brasil, ficou muito tempo longe, né? E ela foi com você a Uhum. primeira vez. Foi. Uhum. Então, eu imagino para ela, que nem ela teve a facilidade que você já falava com ela português, e até hoje você fala português com ela em casa. Então, agora a gente fez uma troca, sabe? Falei pra ela, Ah, agora você fala comigo em inglês pra mim melhorar meu inglês. sim! Porque agora é você que Situação. vai me ajudar. Diz que é mãe, né? Adia o processo dela para, tipo, o seu processo para pegar bem a língua inglesa, você optou por ficar dando Tudo prioridade para o é uma português. opção mesmo. Por exemplo, agora ela tá no college, né? Então, eu já tenho que adiar o meu processo de novo, porque até que ela termine, em 2 anos ela termina, graças a Deus. Então, eu falei para ela, depois que você terminar, daí eu volto para a escola, volto a investir na minha parte profissional, porque ainda tem tempo, né? Assim, 40 anos ainda tem tempo. Sim. Não, com certeza, nunca é tarde. E você Nunca tá é super tarde. jovem. Então, assim, eu tô tentando. Agora eu foquei todo o meu 100% da minha vida nela, pro estudo dela, pro desenvolvimento dela. E daí deu essa pausa. Existem momentos que a verdade eu falo assim, bem claro, que a gente fica assim, por exemplo, que nem eu peguei o papel, né? Eu peguei, me legalizei no país e tal, e você fala, e agora? Porque Uhum. a gente espera tanto para esse momento, né? Eu quero legalizar, eu preciso me Se torna legalizar, o e você. foco, né? E você fala assim, e agora? Agora eu posso fazer o quê, né, com esse Uhum. papel?
E quando você não tem o inglês, quando você não tem o estudo, você fica limitado de novo. Né? Você fala assim, nossa, eu não, realmente ainda não abriu a gaiola 100%. Mas eu falei assim, eu tenho 2 anos dela fazendo faculdade, então quando ela terminar a faculdade, então eu posso fazer, né? Então nunca é tarde para você estudar e você correr atrás dos seus sonhos. Então eu tô por etapa de sonhos, né? Sim, sim. Legalizar, conhecer minhas irmãs, né? E não fazer as coisas little by little, né? Devagarzinho a gente vai fazendo. Mas assim, é tudo uma coisa de fazer. A outra coisa que a gente fala muito é sobre você legalizar, né? Eu legalizei através do casamento. Eu casei 3 vezes já na minha vida. Meu Deus. Roubei as vezes de alguém. Hoje você não tá casada, ou tá? Não, não, hoje eu tô solteira, Entendi. né? Eu Aham. falo assim que eu gosto de casar. Casar é bom, gente. Ela defende a Assim, bandeira, gente. eu defendo, porque é bom casar. Então, eu casei 3 vezes e no meu terceiro casamento foi que eu legalizei, né? E ele é cidadão americano, brasileiro. E Uhum. aí, ele, tipo assim, a gente já era amigo, já se conhecia há muitos anos. E aí ele falou, olha, a gente precisa fazer isso. Claro que não foi o foco do nosso relacionamento, mas assim, foi muito bom porque ajudou bastante no processo da Bia, dela ir para o college, né? Então, tipo assim, tudo isso foi muito gratificante, porque a gente já é amigo, já tem uma relação, teve uma relação super saudável e tal. Então, isso ajudou muito. Ah, mas, assim, é aquele negócio que eu falo de você fazer, você casar, né? E você pegar o papel e daí você falar assim, nossa, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Sim, Porque quem tem, por exemplo, assim, muita gente tem o processo de poder trabalhar ou exercer a profissão se pegar o papel. Não foi o meu caso, porque, tipo assim, todo é um processo atrás disso, né? Mas, entendi. assim, tudo válido, toda a experiência é muito válida. Tudo Com muito certeza. válido. É que nem você falou, talvez você não esteja num super grau de fluência que a sua filha, que já cresceu aí, que é uma língua nativa, nível nativo, né, eu digo. Aham, Mas é tudo uma questão de processo e é aquela coisa, né, que a gente bate aqui na tecla nesse quadro que a gente já falou muito essa questão de língua. Por mais que você não seja nativo, né, na questão da língua, você já sabe se virar, você já sabe se é. comunicar. E já ter esse pouco, pelo menos, de poder, né, se localizar e tal, até independente se foi ou não foi para a escola, hoje você já consegue ter uma comunicação razoável. E muitas vezes, Sim, né, Deise, o pessoal que está fora, que está dentro do Brasil e não foi para fora ainda, acha que só o fato da gente estar parece que é só num botão da língua. E não é, né? A gente muitas vezes é, acaba convivendo com muitos brasileiros ainda, ou isso é situações como verdade. essa que você falou, de ficar mais focando no português por causa até da sua filha, para ela ser bilíngue já desde novinha. E Então, é são verdade. realidades diferentes e que realmente exige uma dedicação, mas também exige prática, né? Prática social para aderir à questão da língua. Hoje eu vejo, assim, as pessoas que vêm para cá, elas. Hoje, como é que pode dizer? As pessoas que vêm diferente, né? Uhum. Antigamente, há 20 anos atrás, as pessoas vinham pau para toda a obra. Tipo assim, era muito de qualquer coisa, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Hoje já vem um pessoal que já tem uma situação financeira melhor, mas aí quer uma Sim, melhor ainda fora do Brasil. E daí sim, você também depara com um monte de coisa, porque a realidade não é assim, né? Então, por mais que você fale, a pessoa fala, você não quer que eu vá? Por que você foi? E eu falo, não, não é isso. É que a gente quando você chega aqui, o custo de vida é muito alto, né? sim. Então acaba que você vai se deparando com essa realidade. Quando você fala que você paga 1.500, US$ 2.000 de aluguel, a pessoa fala assim: nossa, mas tudo isso? Mas quando você fala, eu ganho tipo, sei lá, US$ 200 numa limpeza, US$ 150 numa limpeza, mas nossa, se você fazer a quantidade de que você faz, é muito, né? Falei assim, mas Sim. o gasto também é muito. Eu, por exemplo, eu pago US$ 2.000 de faculdade para minha filha. Então, tipo assim, você imagina que, tipo assim, tem que trabalhar muito para chegar lá, né? Você tem que Exatamente. fazer. Eu trabalho, e aí eu sou multifuncional, porque como não tenho diploma, você não estudou aqui, não tinha papel, eu sirvo em festas, eu trabalho, né, cuidando da organização de eventos para esses clientes que são personal. Então, tipo assim, você acaba tendo que fazer, se virar nos 30 para você poder realizar o seu sonho, né? Sim, mas também se desenvolveu muitas habilidades, né? É Sim. sofrido, é difícil, mas com certeza hoje você é uma ótima profissional em várias áreas.
E Eu que nem gosto você muito, falou, né? talvez você vai encontrar algumas dificuldades, né? O mundo não é só flores, de quem vai mudar para fora, vai talvez É, ter que mudar a rota que está acostumado, o estilo de trabalho que está acostumado a fazer. A gente sempre tem falado isso aqui. São poucos, né, o que conseguem ir para fora e já entrar na sua área. Mas é assim, verdade. depois que aos poucos você vai adaptando, às vezes adquirindo outras habilidades, às vezes você consegue se incluir no mercado na sua área. Mas é tudo uma É, questão de tempo e persistência, né, Deise? eu acho que toda experiência, eu sou da seguinte opinião, toda experiência é válida, né? Eu Sim. falo assim, às vezes a pessoa fica em, eu não gosto disso, eu não quero que fiquem sabendo que eu faço isso, aquilo. Existem N tipos de trabalho, é claro que existem alguns que exploram muito mais o psicológico da pessoa, físico da pessoa, e daí eu acho assim que a gente tem que crescer, né? Eu não sei o nome do autor, mas eu leio muito, né? E eu tenho um autor que ele fala assim que uma mente depois que ela cresce, ela nunca mais volta ao tamanho original. Com Então, tipo certeza. assim, qualquer coisa que você, experiência que você vive, ela vai te fazer crescer. Então, aproveita, né? Ainda mais quando a gente está falando de uma outra cultura. O americano em si, eu tipo assim, trabalho agora em Nova York, né? Eu trabalhei há 16 anos aqui em New Jersey com a companhia de limpeza, fazia 48 casas por mês, então, tipo assim, uma quantidade de cliente bem grande. Tinha as meninas que me ajudavam nesse processo, né, que trabalhavam para mim, que era uma companhia, e era muito legal. Então, a humanização desse tipo de trabalho também, eu achei muito, muito, assim, importante. Por quê? As pessoas também vêm do Brasil, elas vêm aqui, elas só têm a companhia de limpeza. Daí elas vão, tipo assim, no meu caso, uma experiência para você ter uma ideia. Aí as pessoas ficam arrogantes, prepotentes, tratam mal quem trabalha para você. Gente, nós estamos falando de brasileiro, todo mundo lutando pelo mesmo objetivo, que é vencer, né? Sim. E existe essa parte é um pouco triste, assim, quando você vê essa realidade, né? De tratar a pessoa mal, de tratar quem trabalha para você com desrespeito, com falta de coisa. Então, tipo assim, toda essa parte de recursos humanos, né? Vamos dizer assim, também é muito triste. Tem pessoas que trabalham na construção, por exemplo, que eu converso com o pessoal do jornal, que manda e-mail, que, tipo assim, que se sentem extremamente humilhados, não por estar trabalhando na construção, mas pelo que o brasileiro faz ele se sentir por ele estar trabalhando na construção. Aí eu É, fico pensando assim, essa é coisa que a gente tem que começar a divulgar e falar, gente, para, né? Nós saímos do nosso país para tentar melhor, mas não quer dizer que ninguém é melhor do que ninguém, né? Outra coisa que eu coloco, a pessoa pega papel e fica uma arrogância insuportável. Ei, sim. vamos parar e pensar. No final, Mas somos todos imigrantes. é aquela coisa, né? Eu acho que é falta de se localizar, né, onde você está. E realmente, isso que você está falando, eu não sei se. Eu não, é meio complicado a gente falar que é só o brasileiro, a gente não sabe, né? Às vezes Não, um não. inglês vai falar do outro inglês também. Mas como nós somos brasileiros e vemos, né, as situações, a gente sabe isso, não podemos generalizar, mas é uma maioria tem muito disso, de às vezes, né, ascender na vida e depois querer prejudicar. E boa parte das pessoas que eu conheço que trabalharam para brasileiros, seja aqui na Inglaterra, seja Estados Unidos, seja França, muitas vezes fala que é mais complicado trabalhar para brasileiros devido a essa questão, né, de como posso dizer assim, de querer fazer essa exploração mesmo. Até a Ariadna colocou aqui que ela, como ela está lá na França, a situação, ela Aham. teve, como ela diz na live passada, ela falou que ela foi um pouco sortuda, um pouco bastante sortuda, uma pessoa Aham. abençoada pelas experiências que ela teve. Mas ela falou que as pessoas sempre comentam que os brasileiros que moram nos Estados Unidos são assim. É uma Aqui pena. eu não vejo tanto isso, somos bem unidos até. E ela tá falando da experiência dela na França. Aqui na Inglaterra, eu, por exemplo, vi algumas situações assim, né, do Uhum. pessoal tomar de coração. Eu mesmo não tive esse problema pessoal, mas já trabalhei com uma família de brasileiros e você vê que a exigência de serviço se aprofunda quando já sabe que é de É brasileiro para brasileiro. brasileiro. É. Eu trabalho para uma família que é brasileira, que eles têm uma condição financeira extremamente boa. Eles têm um Aham. apartamento em Nova York e eu que administro para eles, né? Eu que cuido para eles. E é claro, a cultura brasileira, para quem trabalha com limpeza, é diferente, né? Né? Uhum. O Brasil trata de maneira diferente, o brasileiro trata de maneira diferente, pede de maneira diferente do que o americano.
né? Sim. Mas eu falo assim, quando você tem uma companhia de limpeza, você fica vendo que muitas vezes a pessoa, tipo assim, ultrapassa desse limite de tratar a pessoa, sabe? Claro que a gente tem que fazer um serviço pro americano de uma maneira muito mais pessoal, né? Vamos dizer assim. Eu acho que tem que fazer. É um tratamento diferente? É. Um trabalho diferente? É. Mas assim, quem trabalha para mim não tem que ser maltratado, né? Com Para certeza. mim poder agradar o meu cliente, eu não tem que tratar mal quem trabalha para mim. As meninas que vão lá limpar a casa para mim, não tem que falar pro meu cliente, só pode tratar ela mal porque ela é, né, tipo assim, subalterna. Não. Então eu já trabalhei com muito tempo com algumas meninas, e então eu vejo assim que existe isso. Eu fico muito triste, porque isso acaba aguçando e piorando a depressão do brasileiro que tá fora. Sim. Porque ele já está tentando lutar, já está fazendo o que não é o hábito dele. E ainda lidar com pessoas que ainda abusam disso neles é muito triste, assim, sabe? E revoltante também, né? Enfim. Não, com certeza. Mas é bom você dar a dica, né? Fica a dica aí, brasileiros que estão indo para fora ou que já estão fora, rever essas situações. Eu acho que isso vale para qualquer um, né? Como ser humano mesmo, né? Sim, Você como vai ser humano, é verdade. ascende na vida, não esqueça de origem. E se você já cresceu, foi mais privilegiado de nascer numa família, numa vida um pouco mais tranquila, num degrau acima, digamos assim, talvez seja a hora de você descer, assim, descer para baixo ficou meio ruim, né? Mas assim, de você se colocar no mesmo nível de outras pessoas para você conhecer. empatia. Empatia, é verdade. E a outra coisa que eu coloco assim é que essa prepotência, né, de quando você legaliza, que tipo assim, eu quero que prejudique todos os imigrantes, eu quero que não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso é uma coisa tão triste, né, porque Sim. isso também desestimula, isso também gera uma camada muito grande de pessoas que têm depressão, que tem tristeza. Eu tenho conversado com muita gente por e-mail e eu vejo que isso é uma coisa que afeta muito as pessoas, no sentido de, tipo assim, que perspectiva que eu tenho? Eu nunca vou sair desse nível que eu tô porque eu não mereço, porque eu não devo. Então, pensar nesse lado também emotivo, né, das pessoas e cuidar nesse aspecto. Eu acho muito importante. Ô, Deise, mas eu não sei se é talvez até um preconceito meu ou uma ideia, né, pré-concedida, digamos assim, mas eu acho que também, tanto pelos Estados Unidos ser muito mais difícil a entrada, a legalização, a regularização, acontece isso mais, digamos assim, mais Frequente. aparente ainda, né? Porque quem consegue fala assim, ó, que vitória, que realmente é difícil mesmo. Às vezes a pessoa vai ter os méritos dela, talvez ela tá há anos tentando e tal. Só que a gente vê que isso, por exemplo, aqui na Europa, como a Europa tem alguns acordos, por exemplo, vai para Portugal, Portugal detém lá um acordo com o Brasil que permite você entrar. França tem um sistema de alternância. Quem vem, tem família de sangue italiano, consegue cidadania italiana. Então, assim, já tem algumas outras possibilidades que tornam o processo não tão simples assim, mas também não tão difícil quando se comparado a quem vai aos Estados Unidos. E talvez, né? Seja por isso também que isso se destaca de maior forma nos Estados Unidos. Eu acho que faz sentido, sim, do jeito que você coloca, sim. Pode fazer mais sentido, porque eu não fui para a Europa, também não sei como funciona. Uhum. Eu tenho um amigo meu que ele ajuda as pessoas a legalizarem, a fazer a cidadania italiana. Sim. Então, a maneira como ele acolhe essas pessoas, como tudo acontece, o processo, né, é bem mais suave. Né? E até para trabalhar lá também, eu converso com bastante gente de fora, e eu vejo também que o processo da pessoa é muito mais tranquilo, assim, emocionalmente também falando, sabe? Sim. Não há uma pressão tão grande. Porque eu lembro quando eu cheguei aqui que eles falavam assim, se você andar na rua sozinha, você pode ser pega pela imigração, assim. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu não posso fazer nada, né? E aí eu fiquei quantos anos? 18 anos ilegal, entendeu? Sim. Então, tipo assim, 16, 17 anos ilegal. Aí você fica vendo assim, fala assim, desde que você esteja fazendo tudo certo, né, da melhor maneira possível, claro, honestamente, da melhor maneira possível, né, você Sim. não vai ter problema, né, de estar aqui. E no caso, eu tinha minha filha, então, é claro que hoje a gente está falando em era Trump, né, então muda muita coisa. Sim. E qualquer coisa é motivo para você sentir esse medo mesmo.
Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar e trabalhar no outro, né? Ver o outro, o ser humano, né? Ainda mais agora quando a gente está com esse tema tão assim forte com Floyd, né? De você saber sobre, não só sobre cor da pele, mas de você ter empatia com o problema do outro, entendeu? Ai, desculpa, gente. Sim, sim. Então eu acho que é muito interessante as pessoas começarem a mudar o conceito sobre como tratar, como a sua conquista. Ótimo, parabéns para você. Você conseguiu legalizar? Ótimo, né? Muito bom. Que bom, né? Que bom, muito bom. Agora faz o mundo em volta de você ser melhor porque você conseguiu esse papel, então. Né? O que você pode fazer? Então, essa é a minha maneira de pensar. Eu acho que é uma coisa para refletir até sobre a questão de por que, né, os governos têm essas portas fechadas e o que pode ser feito em relação aos imigrantes. Porque a imigração acontece, independente se ela é legal ou ilegal, ela acontece. E diante disso, e daí, né? Como que se soluciona, como que se levanta questões em relação a isso? Vai adiantar a galera ficar tretando, que não entra ninguém? Gente, a gente não sabe a luta de cada um, né? Então é complicado quando fala isso. Ó, até recebeu aqui um recadinho para você, ó. Crochê Terapia escreveu assim: essa mulher merece o mundo. Desde a guerreira, pelo pouco que a conheço, já me apaixonei por esse ser de luz. Olha aí. E o André falando que o foco dele é Europa, um dia ainda vai ser entrevistado por mim. Vai mesmo, André. Vai na fé que todo mundo que, ó, faz um esforcinho aí, que você acha uma saída. De si, isso é uma vontade, né? Até quando eu falei desse quadro, que eu criei esse quadro, não é convencer todo mundo de que o Brasil é terrível, não é isso, gente. O Brasil é maravilhoso, tem vários pontos. Só que assim, a gente tá falando de sonhos, né? Que nem eu tinha vontade de ir, tem outros que não conseguem encontrar algumas saídas, estão com algumas dificuldades financeiras, enfim, que no Brasil tá tendo algumas dificuldades e opta por tentar uma nova saída. Então a ideia aqui é trazer pessoas que encontraram saídas morando fora, encontraram perrengues também, e dividir isso com a gente, para que as pessoas entendam, é possível desde que você encontre saídas e veja que você tem como fazer isso. Ô, Deise. Oi. Eu estava falando aqui pro pessoal que Estados Unidos ou a pessoa ama ou odeia. E você já ama, eu sei que você está aí há muito tempo e tal. Então eu queria te fazer praticamente 2, 3 perguntas juntas para você tentar englobar isso. Tá bom. Como eu disse, como tem gente que ama e que odeia, eu quero que você explique pra gente por que você especificamente escolheu os Estados Unidos na época e quais as vantagens e desvantagens que você vê em relação ao Brasil. Lógico, como você disse, você já está há muito tempo aí, mas eu acho que você lembra um pouquinho da sua experiência lá. Então, em relação ao Brasil, eu acho assim, todo país tem lado bonito e lado feio. Todo país. Mas o que me faz ver, assim, eu falo a minha experiência, né? É que às vezes as regras não funcionam para todo mundo, né? Então, tipo assim, é aquele jeitinho brasileiro que funciona em quase tudo. Então, para mim, assim, é uma das coisas que eu não me adapto mais. Por isso que eu não voltaria a morar no Brasil. Assim, seria a última opção mesmo, por causa desse sistema. Eu amo o Brasil, por exemplo, eu voltei para o Brasil depois de 17 anos, eu fiquei encantado com o desenvolvimento. A minha cidade, ela renovou, assim, virou uma menina de 20 anos, assim, eu achei fantástico. Moarama, né, que eu imagino Moarama uns anos atrás, né? Menina, eu fiquei impressionada, até aquela, como é que chama? Minha Casa Minha Vida. Meu Deus, que luxo! Que luxo! Os hospitais, assim... o que eu vi, a experiência do que eu deixei e do que eu vi. Então, eu achei lindo, eu achei lindo. Eu achei que cresceu bastante, desenvolveu bastante, a cidade renovou, ficou mais limpa, mais bonita, né? Então, mas eu vejo que, assim, em relação à cultura, né? A pessoa, o povo, né? Existe todo um jeitinho, né? É porque você conhece fulano, Beltrano, dá um seu jeito de fazer acontecer. Isso eu não me adapto mais, porque aqui não tem esse jeitinho, né? Então eu não sei se eu consigo, tipo assim, eu bato muito de frente com isso, né? Eu, por exemplo, você compra um imóvel, a pessoa pega e foge e não finaliza, né? Eu sofri essa consequência lá.
Aí, como assim? Aqui não, você tem que terminar, você tem um processo, você tem tudo em volta para aquilo ali, você tem seguro para se você for lesado sobre isso. Então você aprende aqui, tipo assim, as leis são feitas para ser usada pra gente. Por exemplo, no Brasil você não é obrigada a ter seguro de carro. Gente, mas e se você atropelar uma pessoa? Se você bater num outro carro? Tipo assim, como que você Sim. não vai usar isso? Né? Como que você não quer que tenha isso? É difícil você pagar? É difícil, é caro, é caro. Mas, tipo assim, mas na hora que você precisar, tá lá, né? Então, para mim, o que me levou a pensar que, tipo assim, eu não me adaptaria, né? Eu penso hoje que eu não me adaptaria a isso. É esse jeito brasileiro de, tipo assim, por exemplo, você está fazendo uma coisa ilegal, sonegando imposto. Ah, mas se eu não sonegar, o prefeito, o vereador, não sei quem vai sonegar. Tá, Uhum. mas se você é Sim. consciente que você está fazendo a coisa certa, eu vou receber ajuda do governo, né? Por exemplo, benefício e tal. Já está curado, tudo, mas eu aceito. Eu tenho contatos de pessoas que fazem isso. Eu fico pensando, eu não consigo. Eu não me adapto mais a isso, entendeu? Talvez se eu Entendi. tivesse crescido lá e tivesse a necessidade, eu não sei te dizer, mas o meu conceito do que, tipo assim, como as coisas funcionam aqui tem mais a ver com o que eu acredito que seja certo. Eu cresci aqui como adulta, né? Então, o que eu vejo das regras é difícil de seguir elas, realmente é difícil. Imposto você tem que pagar, não quero saber se você é bonita, feia, rica ou pobre, você tem que pagar. Tem coisa errada? Tem coisa errada. Tem projeto com pessoas recebendo que você vê que, tipo assim, tá com carro zero, mas tá vivendo do governo. Como tem em todo país, como tem em todo Sim. lugar, você tá entendendo? Então, tipo assim, eu não me adaptaria à realidade do que o Brasil é acostumado. Tipo assim, desde que eu estiver com o meu benefício de bem por mim, tiver vantagem para mim. Ó, tá vendo essa musiquinha, gente? Vocês estão Uhum. ouvindo? É um sorvetinho aqui, eu adoro essa música. Corre lá pegar um sorvete. Não, eu entendi plenamente isso que você colocou, né? Eu acho que, assim, até te ajudando aí, às vezes as pessoas acham que você fala por mal ou que tá esnobando o brasileiro. Não, A não. gente tá falando de uma generalização que a gente sabe que é alguma coisa que parece que tá Pra fora. enraizada, talvez, é algo que a corrupção está em nós, pessoas, não é tipo. A gente não está É. falando só dos altos escalões, né? Várias coisas que no dia a dia, se nós seres humanos, né, e principalmente falando ali do Brasil, já que você mencionou, é essa questão de analisar essas atitudes e entender que começa por mim, né? Começa pelas minhas atitudes para eu poder cobrar dos demais, daqueles que estão acima. E muito disso que você falou tem relação com isso, né? Dos brasileiros muitas vezes questionarem o governo, né? Seja ele Mas qual for. um nível alto e falar que embaixo não acontece isso, mas acontece. Por Sim. exemplo, assim, aqui a gente passa no. Eu pego o trem para ir para Nova York, né? Pego Uhum. trem todo dia. E daí acontece de tipo assim: existe uma porta que é uma porta de emergência. Aquela porta, 90% das vezes, ela tá aberta. Sim. Você escolhe, ou você entra ali, né, Uhum. bonitinho, ou você paga 2,75. Eu pago 2,75 desde a hora que eu saio de casa. Então eu Sim. uso, por exemplo, uns oito por dia. Eu posso passar naquela porta? Ah, mas não tem câmera, mas eu tô vendo. Então começa de mim, entendeu? Claro que existe N situações, eu não estou falando mal do Brasil, o brasileiro é uma cultura que eu amo, por quê? Porque o brasileiro ele é acolhedor, ele é humano, ele é carinhoso, assim, Uhum. ele tem. Mas tem todo brasileiro, assim, todo, né, entre aspas, se eu puder ganhar, por que não? O Sim. governo tira de mim. Então, tipo assim, por que não? Então, eu me incomodo. Eu, particularmente, não me adaptaria a ver isso e ficar totalmente tranquila, entendeu? Aí, Entendi. há anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, eu não gosto desse sistema de fraude, né? De impostos. Eu não sei como, eu vou falar assim, sou meio ignorante nesse assunto de falar para você assim, como que é tirado a taxa, o imposto direitinho do brasileiro? Porque aqui você compra uma garrafinha de água já está incluído, então não tem como você falar, não vou pagar, né? Uhum. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, se você tá ilegal, você também tá fazendo uma fraude. Sim. Aí eu fiquei pensando, falei, puxa, verdade, Será? queria estar nesse processo.
Eu pensei, mas desde quando eu pisei nessa terra, me disseram que eu tenho que pagar imposto. E eu tenho pago desde o dia que eu cheguei. Uhum. Então, tipo assim, você tirou essa carteira, você não podia, realmente. Mas e com a carteira você fez tudo legal? É só isso que você fez? Ah, mas é só isso? É 1% de 100? Entendeu? Então, tipo assim, é lógico que a gente não consegue entrar 200% em cima do sistema, mas você pode eliminar muita coisa se você quiser, você tá entendendo? Sim. Então, eu acho que, para mim, o Brasil, quando eu tive lá, é aquele negócio que nem a. Ah, não, não precisa pagar, não, ninguém tá vendo. Não, mas eu quero pagar, moça. Não, não precisa. Não, eu quero pagar. Aí vem Entendi. aquele negócio, tipo, você vai entrar numa loja e compra uma coisa, a pessoa vira para você e fala o quê? Uma pessoa do seu lado vira e fala: Ah, ela é dos Estados Unidos. Pra quê? Não fala isso, não. Que Uhum. tristeza. Não, eu sou daqui, eu sou brasileira. Não, não, ela é dos Estados Unidos. Pronto, aí de repente, do nada, sua conta subiu. Ficou muito mais caro. Gente, não, não. Né? Vamos ser justos. Então, esse foi o meu maior problema com, tipo assim, de sair, foi porque eu, né, por causa da minha filha, do meu marido, da minha família, Sim. mas de voltar, eu não me vejo no Brasil. Não quer dizer que eu não voltaria nunca para morar, Aham. mas eu não me vejo na Não velhice agora. lá. Não, na Entendi. velhice eu não moraria. Por exemplo, muita gente que eu conheço fala: Ah, eu quero aposentar, eu quero ir para lá, para viver lá. Aham. Eu não sei se eu me adaptaria ao sistema, né? Ao sistema que é lá. Entendi. Mas assim, tirando a questão da família, que você já viu que seria algo positivo, né? Se você estivesse morando lá, né? Eu tô assim, vendo pelo que você falou. Tem algo assim que você vê assim que o Brasil era mais vantajoso do que aí, que você sente assim falta, Então, né? eu vejo o Brasil que o brasileiro não vê que é um país maravilhoso. Eu Uhum, amo o Brasil, assim, que eu falo assim, gente, que lugar mais acolhedor para se viver do que do Brasil? uhum, Né? Eles são humildes, eles fazem as coisas multiplicar, né? Eu falo porque eu sou do interior, então, tipo assim, você vai na casa de uma pessoa rica ou pobre, tipo assim, todo mundo quer te abraçar, quer te acolher, entendeu? Então, essa parte, assim, da qualidade de vida, eu acho fantástica no Brasil. Porque você parece que o dia tem 48 horas, né? Você sai do trabalho, você passa na casa da sua mãe, da sua tia, da sua avó, vai visitar uma amiga ganhar neném, não sei o que. Eu falo, gente, que lindo. Eu trabalho 12 horas por dia aqui. Eu chego, eu já não sou ninguém. você só quer dormir Eu só daí. quero dormir. Aí eu durmo 10 horas. O que me sobra do dia, né? Durante a semana. Então eu falo assim, que nesse aspecto, eu acho que a qualidade de vida do brasileiro é muito boa. Muito boa. E isso é interessante que não é que contradiz, é até meio difícil para explicar, porque só quando a gente vem para fora que a gente observa mais de perto e de longe ao mesmo tempo Aham, as aham. diferenças, né? Mas eu acho que o que você está falando é querendo dizer nesse sentido mesmo, né? De que tem as vantagens, os brasileiros pessoas Aham, são são. vantagem, mas ao mesmo tempo em outros pontos são desvantagem, porque a gente vê que Aham. tudo está relacionado a pessoas quando a gente fala em Brasil, né? Não Isso que é os outros verdade. lugares não, né? Porque quando a gente fala em países, a gente está falando de as Vários pessoas são países. cultura, É, né? A são gente as fala de culturas. pessoas. É. Mas nesse caso, especificamente do Brasil, é muito engraçado isso, né? Parece até um pouco um contraponto, assim, é meio contraditório. Às vezes você fala que Como o é um brasileiro nome tão é legal, tão bom, passar a perna em alguém. mas lógico, né, gente? A gente está generalizando, a gente sabe que tem muita gente honesta e que luta muito no Brasil, porque não é fácil, a gente sabe que os impostos são altos e a gente tem imposto em tudo no Brasil, todos. Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas aqui, por exemplo, você paga uma taxa, é um percentual praticamente fixo para meio que para tudo, é altíssimo, né? Mas é É, praticamente 20%. Mas assim, no Brasil, se a gente for somar, ICMS é 12% na maioria dos estados. Aí você vai lá e coloca mais ainda imposto de importação, que é 60%. Daí você vai lá e coloca. Daí você vai somando, é, somando, somando, fora IPVA, IPTU e tudo mais. Você vê é, que é um custo de vida caro. caro. Eu não sei você nesse último tempo que você foi, se você estranhou isso. Você viu que o Moarama avançou muito. E Uhum, eu acho que não uhum. é uma questão só do Paraná, né? Eu acho assim, Paraná avançou em muitas coisas, mas a gente vê ao longo do Brasil, quem conhece aí o Brasil e infelizmente nós Uhum. brasileiros, quando estamos lá, mal temos essa oportunidade de ir, né, pelo Brasil Do todo, né? Brasil afora, é verdade.
Mas a gente vê assim que teve esses avanços, mas daí peca nessas questões que você apontou, né? Eu também reparei uma coisa quando eu fui, o preço do metro quadrado, Uhum, né? Eu sou do interior, uma cidadezinha que é tipo assim, pequena, né? Eu não sei quantos sim, habitantes, mas, gente, é exorbitante. Então eu fiquei bem chocada, assim, o preço, né? O custo de vida que nem você mencionou, o quanto que é caro para se manter, né? sim, Mas, assim, a luta dele, a gente fala que a nossa luta é grande, porque a gente bate com a parte de cultura, né, também, de estar sim, fora e tudo, mas você trabalha e você vê o resultado do seu trabalho. Né? sim, Uma mãe o solteira com retorno. uma menina, para chegar com ela na faculdade, eu acho que seria bem difícil para mim, entendeu? Eu acho, sinceramente, eu acho que seria quase impossível para tratar. Ela está fazendo para odonto, né? Então, tipo assim, já é um custo de 90 mil por ano uma faculdade dessa. Sim. Então, tipo Exceto, assim, exceto pelo sistema público, né? Que a gente vê que isso é uma vantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos, no sentido de ter exato. universidades públicas, né? É verdade, demais. Então eu fico pensando assim, claro que tem os seus lados, tem o seu lado positivo, e eu não desmereço, e acho que a gente não deve falar mal do Brasil tanto como a gente coloca, tipo, você vai conversar, eu fico muito triste quando eu vou no Brasil, que a pessoa, nossa, fala super mal do Brasil. Ah, você falou isso porque você não tá aqui. Não, realmente, mas em si viver, as pessoas, né, viver aqui é legal, você tá entendendo? As pessoas brasileiras são legais, a qualidade de vida é legal, mas você acha que você só sente esse impacto é quando você sai do Brasil, né? Tipo assim, duas coisas que eu quero colocar aqui. Agora. Opa, travou. Será que foi o meu ou foi o seu? Eu não sei, eu vi você travando para mim. Ó, voltou aí. Desculpa, gente, o sinal da internet. Só voltando aqui, a gente estava falando, ó, até o André falou assim, o problema não é pagar imposto, é não ter retorno disso. Justamente, no Isso é Brasil, muito verdade. paga imposto, não tem retorno. E que, infelizmente, eu não sei qual que era a sua realidade em Umuarama, né? Mas a gente sabe que boa parte disso, porque a gente já era de um pessoal mais privilegiado, apesar das dificuldades no Brasil. A gente Aham. sabe que tem gente que faz, meu Deus do céu, não sei como é que faz milagre para sobreviver. No caso, a minha mãe adotiva e meu padrasto, no caso, meu pai, né? Eles eram viajantes, então imagina, né? Tá? Para manter uma qualidade de vida saudável para a gente, eles tinham que viajar muito e fazer muito esforço. Mas assim, quando eu cheguei aqui, uma cliente minha, essa que eu trabalho há 20 anos, falou para mim assim, ela veio do Japão e ela falou assim, o bom dos Estados Unidos é que você olha para a montanha e você fala, eu vou chegar lá. E você chega lá, seus filhos passam, seus netos ultrapassam, Sim, entendeu? É só ter entendi. vontade de trabalhar. No Brasil, você não vai, mal consegue chegar, seus filhos vão chegando muito com dificuldade e seus netos, só Deus para saber se eles vão conseguir chegar onde você sonhou chegar. Você está entendendo? Porque Entendi. é muita dificuldade, né? É muito empecilho para fazer você chegar lá, né? É um sacrifício muito grande. Hoje, quando eu penso assim, que nem outro dia, uns 6 anos atrás, apareceu uma notícia de uma menina que, acho que uns 6 anos, que ela entrou com a enxada, que os pais conseguiram formar ela. Eu Uhum. falo assim, minha filha, você nem vai precisar entrar com um vacuum, né, com um aspirador, porque vai ter um monte de menina lá que a mãe também está conseguindo, não vai precisar, você está entendendo? Sim, Então eu acho assim que assim, é uma luta, é uma guerra que a gente trava contra nossas vontades, a nossa saudade, as nossas necessidades e nossas abdicações, né? De você abrir mão de fazer muita coisa em prol de um sonho. Vale a sim. pena? Vale a pena. Tanto vale a pena para mim, como vale a pena para qualquer pessoa que sonhar. Só que, claro, que nem você disse lá atrás, né, na outra live, é tipo assim, existem limitações para todo mundo, né? Tem dinheiro, tem sonho, deixar quem vai ficar atrás. Eu conheço pessoas aqui que deixaram 4 crianças para trás e não vê há 8, 9 anos. É uma vida, entendeu? É perder a infância, é perder vivência que a gente acaba deixando para trás, né? Eu acho que essa questão de mudar, né, Deise, é muito individual. A gente está É, aqui falando, trazendo várias experiências, vários pontos de vista. O que é importante é que não se crie algo fixo mesmo, como regra, de que todo mundo que vai para fora vai ser sucesso, que às vezes a pessoa tem não. essa enganação de que vai chegar fora.
E, nossa, a pessoa tá rica já, porque realmente o dinheiro, o poder de compra fora acaba sendo muito maior do que no Brasil, Sim, por N questões, e eu acho que isso tanto aqui na Europa quanto aí na América do Norte, nos Estados sim. Unidos especificamente. Mas, né, tem o lado também dos contras, que às vezes as pessoas também não sabem, lógico, vai pesar de pessoa para pessoa, dependendo da situação. Mas é estar atento a isso. O que que você quer, né? Ó, tem vontade de fazer isso? Tenha consciência que vai encontrar algumas dificuldades, vai encontrar muitas vitórias também, e ver o que que pesa mais. Eu conheço pessoas que estão aqui, por exemplo, que amam a Inglaterra, não querem nem saber de voltar ao Brasil. Assim como tem aqueles que estão aqui há 5, 6 anos e odeiam aqui e estão loucos para voltar para o Brasil. É, Apesar de saber das dificuldades que tem no que Brasil, tem no que Brasil. É que eu muitas acho vezes que com o quer falar. passar dos anos a gente começa a balancear também, né? O que, que é que você quer? Quando você me convidou para a live, eu fiquei pensando, que história que eu vou ter para te contar, além das engraçadas que eu tenho da minha vida, que minha vida é quase uma comédia. Ah, Assim, mas eu falo assim, é uma comédia com drama, né? Porque é uma história interessante, é interessante. Mas, tipo assim, como eu me foquei na minha filha, na educação dela, na formação dela, no futuro dela, e eu acabei me separando nesse processo, né, de ser single mother, você acaba tendo muito mais limitações, você acaba tendo mais, tipo assim, restrições, né? Você não tem dinheiro, você trabalha duro, né, para você conseguir as coisas. Então eu falo assim, é vitória, mas é uma vitória que não tem a ver com sucesso profissional, tem a ver com sucesso pessoal. Eu de sei que, quê? tipo assim, eu me considero uma pessoa extremamente valente, porque eu não desisti com as dificuldades. E também tenho certeza que eu tô deixando um ser humano perfeito pro mundo, assim, entre aspas, perfeito, assim, bom pro Sim, mundo, solidária, capaz, que não vai ser ruim pro povo, pro mundo, né? Ou onde ela estiver. Então, para mim, a minha maior herança, minha maior conquista é saber que eu deixei um ser humano bom pro mundo. entendi. Mas, claro que emocionalmente, financeiramente, você fala assim, aí e você financeiramente? Ainda vai ter o meu tempo, né? Ela vai estar pronta para o dela, eu vou ter o meu, mas eu acho que é isso, você ter consciência que você vai lidar com dificuldade, que você vai encontrar gente que vai atrapalhar o seu processo, que vai puxar você para baixo, mas é você focar naquilo que você quer e acreditar. Eu sou muito devota, né? Então eu falo assim, acreditar em Deus sempre que, tipo Uhum. assim, mesmo que seja muito difícil, vale a pena, entende? Mas eu acho muito importante as pessoas. É difícil quando a pessoa fala para mim, por exemplo, eu quero ir para os Estados Unidos, o que, que você acha? Eu acho bom. Você vai contar a sua experiência, né? Vai colocar os pontos, mas é muito particular mesmo. Eu acho que só É, se a pessoa tem muita vontade, ela tem mais que testar para ela tirar é. as consequências, ela Eu assumir e ter a falo que própria às vezes a pessoa resposta. tem uma situação financeira muito boa e acha que aqui vai estar muito melhor. Falou, e não Exatamente. é tipo E assim, eu vale a acho, pena deixar filho, família, tudo por uma coisa muito melhor, que você vai ficar pobre de outro aspecto, né? é, Então, depende, é muito pessoal, assim. Eu falo, eu ajudo, mora muita gente já na minha casa que veio do Brasil, né? Ficar aqui em casa, que eu falo que é quase um albergue isso aqui. Adoro visita, adoro trazer as pessoas para cá, mas eu sou muito franca, né? Tipo assim, olha, vai encontrar dificuldade? Vai, mas não é impossível, não. Se eu sozinha conseguir, você vai conseguir também, entendeu? Eu sim. acho que vale a Então pena sim. vai nesse querer, então, gente, fiquem ligados nisso. E nessa questão também de ser realista, né, Deise? Eu acho que nem a dificuldade que você tinha no Brasil, automaticamente, apesar dos perrengues aí, você consegue ver mais pontos positivos através das conquistas. Sim, Mas a gente sim. sabe que tem muita gente que tem uma vida super estável no Brasil e acha que a hora que sair não vai ter essas dificuldades de, às vezes, mudar de ramo, de recomeçar do É, zero, de encontrar dificuldade com a língua. Pode ter a vantagem, por exemplo, se tem filhos, de ter uma educação melhor para os filhos, talvez, de ter uma educação melhor que eu digo no sentido assim, principalmente de ter mais contato com outras culturas, de adquirir outra língua, enfim. Mas é. às vezes não coloca em pauta essas outras coisas. Então tudo vai de caso a caso, né? É verdade. Eu falo, nós viemos em 10 pessoas quando a gente veio pelo México Aham. e eu sou a única que fiquei. Ah, Então você é a eu única falo que ficou?
Eu sou a única que eu fiquei. E até meu ex-marido também voltou já pro Brasil, tem 10 anos que ele tá lá. E eu falo Aham. assim, tem 10 anos, acho 5 ou 10 anos que ele tá lá, e todo mundo voltou, só você que tá aí, né? Eu falei, eu sou teimosa. Mas vale a pena, não. Persistente. Eu sou persistente, eu quero, né, eu também, como eu gosto muito daqui, eu acho assim um país. Eu tive a minha primeira experiência para sair para outro país o ano retrasado, que eu fui para Israel, então, tipo assim, você ter essa visão também de outro país, você começar a sair, né, e conhecer outros países, mesmo a passeio, você vai conversando, né, porque eu trabalho com eles, então eu sei o que é cada país para eles, né. Sim. Então, eu acho engraçado quando eu entro numa casa, por exemplo, que eles são japoneses, que eles vão lá, eles comem a comida deles, eles assistem a televisão deles. Aí quando você vai no brasileiro, ai, eu não quero nem saber de falar português na minha casa. Eu falo, não, gente, todas as culturas que eu trabalho, eles gostam e cultivam dentro de casa. E quando você viaja, você vai vendo isso, sabe? Assim, muito forte, tipo assim, de você ser orgulhoso. Eu acho que o que falta no brasileiro também é isso. É ser orgulhoso de ser brasileiro, sabe? Eu sei Sim. que tem N problemas, eu sinto muito por tudo isso, assim, que a gente tem aqui, né, falar meio com vergonha de que é brasileiro às vezes, né? Quando vai Uhum. falar de algumas coisas, a gente fica meio com Situações. vergonha, constrangido. Mas eu falo assim, ainda assim é o país da gente. Tipo assim, ama esse país, porque ele é seu, né? Então, eu tenho uma cliente, a minha vizinha aqui, ela é portuguesa, então ela fala assim, acho que é a única brasileira que eu conheço que gosta do Brasil, viu? Eu falo porque ele tem as coisas ruins. Você vai aqui, tipo, num bairro pobre, você vê Uhum. criança na rua, você vê mendigo. Quando eu vim pra cá a primeira vez, foi tão engraçado que o cara da agência virou e falou assim: Olha, lá é tão legal que nem mendigo tem. Eu falei, gente, nem mendigo tem lá, que chique. Eu falei assim, eu ando em Nova York, todo lugar tem um mendigo lendo o celular. Mas tem mendigo, você tá entendendo? Então, tipo assim, todo país tem seus problemas, né? A gente não O pode legal vir. de conhecer esse outro lado é desconstruir justamente esses estereótipos, né? Porque muitas vezes a pessoa É! vê um bairro e acha Aham. que, gente, é quase que impossível no mundo inteiro, ainda mais em cidades grandes, você não ter esse contraponto entre a super riqueza e a super pobreza, né? Pobreza, exato. Isso é verdade. Muito bom. Ontem eu tava num parque no Washington Park, porque tava entre um trabalho e outro, deitei na grama lá e fiquei lá tranquilo, até tem um live de lá. E Aham. aí eu tava lá tranquila, tava ali assim, relaxando, de repente começou um cara a tocar piano, outro começou a dançar, outro começou a tocar gaita, eu postei todo mundo escrevendo lá, que legal, é isso que eu quero pra minha vida, não sei o quê. Daí eu peguei e falei, vou mostrar o vídeo do que tá acontecendo agora, vamos virar pro lado. Gente, né, mendigo, pobre, passando ali, pessoas que estão ali, que moram ali. E daí a pouco começa o protesto, acontece a polícia, um monte de carro de polícia chegando. Eu falei, a gente, né, essa é a realidade, a gente tem que entender isso. Pra gente, assim, poder agilizar aqui, pra gente encerrar, Deise, deixa eu te fazer uma Uhum. pergunta. Você teve alguma dificuldade de receptividade aí? Porque quando, como você falou, né, você ficou muito tempo ilegal, né? Aham. E deve ter ouvido muita coisa também que seja por parte de brasileiros que já estavam legalizados ou até brasileiros que não, desmotivando Então, você. eu não tive essa experiência. Não teve? Não, eu, Que bom. graças a Deus, assim, porque eu também sou bem amiga de todo mundo, né? Eu só Aham, não cumprimento poste porque eu não sei onde é a frente. Então, assim, as pessoas que eu fui me aproximando, a energia delas era muito positiva, sempre que muito bom. boa. Eu só passei uma situação uma vez que eu levei minha filha no mall, né, no shopping, Uhum. e ela estava brincando e ela tinha o quê, uns 4 anos, ela esbarrou numa criança americana e a criança caiu, uma criança menor, e aí a mãe levantou, uma senhora levantou bem brava, veio para mim e gritou assim, olha, isso que dá deixar esses imigrantes brincar no meio da gente. Esse pessoal que vem escondido, que nem ratos de porão, sabe? Que horror, E né? aquilo eu olhei assim, mas eu também não falava muito inglês, ainda bem para ela, né? Quando Né? né? Eu peguei e Opa! falei, peraí, da minha filha, você não fala não. Então, na hora, assim, aí a madrinha dela, que é a Vanessa Campano, né? Ela pegou e falou assim, senhora não pode falar assim com ela, sabe que isso não é legal. E aí eu pensei, nossa, que ótimo ter alguém que fala inglês e que me defende com tanta educação.
Ainda mais Porque a Vanessa, que é toda eu polida. Se fosse essa super... campana aqui, certeza que é pro barraco. Essa campana Menina, aqui não é não, muito polida, não. nossa, a Vanessa foi super educada, mas que ela era madrinha, então, né, aquele jeitinho dela de falar, todo Aham. calmo, né? E eu peguei e falei assim, nossa, que bom. Depois, passado anos, eu pensando, meu Deus, anos passados, eu pensei, meu Deus, se fosse hoje, eu ia falar para aquela mulher, todos desaforo, mas eu falei, acho que foi a única situação, mas foi tudo super rápido. A Vanessa resolveu de Entendi. uma maneira bem assim, sutil, mas assim, por ser ilegal, por ser brasileira, eu nunca sofri esse tipo de situação, ainda bem. Legal, ainda bem. Ainda E bem. no Brasil, essa vez que você foi, como que foi? Foi tranquilo para você? Ou até se você comenta alguma coisa hoje em dia, se é que você Então, comenta? a única coisa que eu achei que eu não gostei, que é o que acontece que todo mundo fala aqui, né, quando vai para o Brasil, é o tal de todo mundo falar, ela é dos Estados Unidos. Ela é dos Estados Unidos. Então, isso acaba tirando você. Você quer ser simples, quer agir de igual para igual, quer conversar, porque não tem nada demais você estar fora, né? Você não sobe um nível maior. Aí Sim, a pessoa já te apresenta assim, isso me deixa um pouco mas desconfortável. você fala assim, em questão de, você nota que o brasileiro supervaloriza o americano? Ou os Estados É, os Estados Unidos. Aí, tipo assim, isso me deixa um pouco desconfortável, até porque eu gosto de coisa mais simples, né? Então, quando a pessoa começa a ficar falando assim, eu já não me sinto muito confortável, não. Eu prefiro. Não, para que mencionar isso? O que vai agregar, né? Não vai agregar nada. Assim, Uma coisa é se a pessoa pergunta de curiosidade, quer saber o que não, a é. pessoa quer falar sobre o que acontece nesse país que você mora, tudo bem, vamos conversar. Mas Uhum. assim, você vai tomar um café, dá um café para ela, cara dos Estados Unidos. Não, pode dar um café normal mesmo, né? Então, tipo Porque é assim, eu café acho preto, né? café preto mesmo. E é até engraçado, porque quando eu fui pro Brasil agora, então eu entrei numa loja e comprei um monte de bule, sabe esses bule que tem na Sim. roça? E aqui é um luxo pra gente isso, sabe? A gente acha o máximo, meus clientes acham um luxo isso. E daí eu comprando, né, vendo e tal, e aí gente, a gente passa uma vergonha de ter um bully desse, a menina mora lá nos Estados Unidos e quer levar pra lá. Falei, gente, é legal, porque quando você tá longe, essas pequenas coisas fazem uma diferença enorme na vida da gente. Faz Né? lembrar, né, da onde é Faz, aí a você pega origem. coador, fica olhando, ai que gostoso, coador, cheirinho que fica na casa, né? Então é muito bom, muito bom. Mas é bom te ouvir, bom saber que você é uma brasileira que ainda sabe da onde vem, né? De saber essa importância de, né, de estar ali atenta ao que está acontecendo, ainda mais que eu acho que você tem uma família lá ainda, né? Ainda É, que distancia muito por agora estar distante, mas tem também a facilidade da tecnologia, que eu acho que você viu esse graças a avanço. Deus. No começo era só carta, né, Daisy? Eu sou uma pessoa que escreve muito, né? Então eu gosto muito das letras. Então eu sempre escrevi carta. O pai da minha filha, ele fala assim que eu sustentei o correio por muitos anos no Brasil, porque eu escrevo demais. Mas assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Como vocês podem ver, e eu mantenho contato com todo mundo, inclusive quem eu estava na quinta série até hoje. Então, quando eu cheguei no Brasil, minhas amigas podem até falar quando elas olharem o áudio, o vídeo, né, a live, vai falar isso. Era como se a gente tivesse, tipo assim, ido numa outra cidade e eu voltei para ver elas, porque eu converso com Sim. elas todos os dias, nas crianças, mó gente, não sei, eu estou sempre presente, então eu sempre faço isso, uma coisa assim que é muito importante para mim, né? Manter a comunicação, manter o contato, saber a importância que a pessoa tem na minha vida, que eu tenho na vida da pessoa, você tá entendendo? A minha família, tipo assim, a minha irmã e minha prima, por exemplo, assim, que a gente tem bastante afinidade, a gente se fala todos os dias. E meus sobrinhos que estão chegando estão fazendo a mesma coisa. Eles acordam e já ligam pra tia. Tia, bom dia. Então, tipo assim, é uma coisa que eu quero manter. Deise, ó, Deise, você tá causando aqui, porque daí o pessoal já fica assim, a Karen não faz isso não, porque a Karen é meio displicente mesmo, a correria do dia a dia, a gente arruma desculpa, mas não é diferente, eu acho que são as pessoas, É, que nem você disse, né, você é muito é disso. da minha Gente, personalidade. eu nunca fui de ligar, ficar horas no telefone, nem com o namorado, que hoje é marido. Não, eu Não, sempre eu sou muito pegada a, assim, eu tinha, por exemplo, eu tenho um grupo no meu Facebook de pessoas de idade, tipo umas 28 mulheres de 60, 70, que eu mando mensagem individual para elas todo dia, entende? Tipo, como é que tá a senhora? Ai, fiz não sei o quê. Então, é a minha natureza, né? É a minha sim, personalidade, sim, manter sim. em contato com as pessoas o tempo todo. Eu gosto, é uma coisa que me Legal. alimenta. Deise, adorei te conhecer. Não deu pra Ai, gente ficar também. ficando muitas perguntas, até para não tomar todo o tempo da galera, mas ó, gostaria de avisar quem chegou aí.
Essa live é sobre brasileiros pelo mundo com a Daisy, que está nos Estados Unidos há alguns anos. Ela contou algumas das experiências dela. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, joguem lá no canal. Provavelmente esse vídeo deve estar saindo até amanhã. youtube.com/Karen Campana. E ela, depois eu mando para ela, ó, Daisy, vai lá, responde, que o pessoal tá perguntando. Vai ser um Sigam prazer. ela também no Instagram, Daisy77, né, Daisy? É, a Daisy 77, é. Se E quiserem sejam bem-vindos perguntar. quando vierem aos Estados Unidos para me conhecer. São bem-vindos na minha casa. A gente passear em Nova York, vai ser muito bom. Meu Deus, olha, Daisy, não convida não, viu? Porque a gente é cara de pau. Venha, venha. Café no quadro no saquinho ainda. Vai ter bullying aí, né? Vai ter bullying. aqui. Olha, o André falou, história linda, parabéns, Daisy. Realmente, Obrigada, guerreira André. demais, passou muita coisa aí e contou um pouquinho pra gente. Fica o meu beijo, o meu agradecimento a Beijo pra você, vocês também. a todo mundo que seguiu aqui, que fez pergunta, comentou. E encaminhe aí depois pra galera. Vão lá, se inscrevam no canal. Tá tudo aí no meu perfil, vocês vão ver o link. Ó, a Vanessa já falou, já convidei também. Isso mesmo. Eu tenho 2 casas já pra ir nos Estados Unidos, Vai gente. ser ótimo. Vocês que estão sendo entrevistados por mim, não façam esse tipo de convite, não, que a gente é cara de pau e vai, Mas ainda olha só que vai. eu tô indo pra aí o ano que vem. Claro, pode vir. Aqui é a mesma coisa. A gente arruma um lugar aqui, fica todo mundo junto, fazemos até churrasco, de não a Ai, gente que fazer delícia. churrasco. Um beijo, então. Um beijo. Obrigada. Foi um Ai, prazer. é só reforçando aqui, nós vamos ter uma live. Calma aí, deixa eu buscar minha agenda na minha cabeça aqui, gente. Dia 21, domingo que vem, com Marcos, que está no Canadá. E ele vai contar pra gente a experiência Canadá é dele lá. lindo. Canadá é lindo, lindo, E lindo. vai lindo. ser o primeiro do Canadá que eu tô entrevistando. No canal lá, quem quiser dar uma olhada, tem gente da Itália, tem gente da França, tem gente que tá aí nos Estados Unidos, como você, né, a Vanessa. Tem várias pessoas, mas o Canadá vai ser o primeiro. Então vai ser legal, quem quiser acompanhar. Não conheço o Marcos, por isso que até me falhou o nome aqui, me perdoe por isso. Mas vejam, vai ser domingo. Eu vou postar aqui no meu Instagram, ainda não divulguei, mas já tô contando aqui, dando um spoiler pra vocês. Ai, que gostoso. Vamos lá, Um então, beijo. gente. Um prazer. Prazer, brigadão, viu? Beijo, tchau. Tchau, gente. Bom sábado.